Beleza, pessoal? Papo de tutor número 6, último abrangência, e hoje a gente vai conversar de estudos epidemiológicos e esquistossomose. E aí, Ricardo? Vamos começar isso aí? É, o último e derradeiro, né? Essa fase Último e nossa derradeira. de saúde de populações, né? Nós vamos para uma parada mais biológica nas próximas semanas, né? Sim, Então, sim. começando. Essa proliferação aí. Cadê o negócio? Tá aqui. Certo. Então, começando. O problema ele traz aquele negócio, né? De que existe uma população, existe uma população fictícia, 2 povoados, e fizeram um estudo para ver o que estava acontecendo e depois identificaram a doença e tudo mais. Então, a opção nossa agora foi começar pelos estudos, mostrar mais ou menos como é que funciona isso, para depois a gente discutir um pouco a própria doença, a esquistossomose, né? Então, Sim, eu acho que... Aqui. Primeira coisa seria uma tabelinha que o livro... De novo, estamos usando o Bonita de epidemiologia. Então, a tabelinha que ele traz, que ela traz, né? Resumindo os tipos de estudo, né? Achei interessante a gente colocar isso, porque ele mostra os tipos de estudo. Eu acho que é muita decoreba isso, é muita regrinha, muita coisa que, no fim das contas, são formas diferentes de você procurar responder a pergunta que você tem, né? Então a gente vai discutir algumas formas, mas longe da gente querer que vocês decorem o que é cada tipo de estudo e tudo mais. Então tá aqui a tabela, caso vocês queiram dar uma pausada no vídeo, dar uma olhada. Com estudos observacionais experimentais, né? E aqui já fica um pouco melhor, né? De estudos descritivos e analíticos e os tipos de analíticos, experimentais e observacionais, né? Então, você pode simplesmente olhar um aspecto da população e descrever esse aspecto, ou você pode elaborar e analisar esses aspectos, né? Ou testando, fazendo experimentos, ou apenas observando. E aí vamos dar um foco em cada um. Eu fico nessa primeira divisão aí, os experimentais. Né? Uma coisa importante também, eu acho que o aluno, quando vê essa questão dos estudos agora, ele vai ter uma ideia geral, ele vai ter informações a respeito dos estudos, dos tipos, mas muito ele vai conseguir ver isso quando ele entrar numa iniciação científica ou quando for fazer o TCC dele, né? Porque ele vai pôr em prática, né, essa construção que ele está tendo agora do conhecimento a respeito dos tipos de estudo, né? Possivelmente ele vai ter que escolher algum ou 2, né, para o aluno ter isso em mente também. Se usa isso tanto na academia, né, motivo de pesquisa e construção do conhecimento mesmo, iniciação científica, mestrado, doutorado, como também a gestão estadual, municipal, pode encomendar esse tipo de estudo no sentido de ter informações para planejar as políticas, né? E, na verdade, o programa apresentou essa opção. Então, a gente trabalha muito mais com estudos acadêmicos, mas eles também servem como estratégia de gestão, né? E você ter a informação que você precisa para tomar a sua atitude, né? Mas principalmente em saúde pública, né? E a gente aqui, a gente é bem experimental, né? Toda a carreira nossa ela é construída em cima de estudos experimentais, ou com humanos ou com modelo animal, né? Mas a sustentabilidade já é mais focada numa outra parada, né? De você observar populações e extrair informações disso, né? Isso, foi até o estudo do problema foi observacional. É isso aí. E aqui o primeiro estudo descritivo. Você quer ver a taxa bruta de mortalidade materna na Suécia entre o tempo tal e o tempo tal. Então você pega uma coisa e observa. E tá aqui o gráfico de como ficou. Então, você está vendo uma coisa no decorrer do tempo. Você está descrevendo o que aconteceu. Uma outra estratégia que dá para fazer também é você ver mais de uma coisa e tentar relacionar um com o outro. Então você pode ver em barra o número de excesso de óbitos de acordo com a linha que é a temperatura. Então você
é mais do que descritivo porque você vê duas coisas ao mesmo tempo na população e você tenta ver se uma influencia na outra, né? Você faz um estudo de correlação para ver se uma influencia na outra. Não necessariamente você vai saber quem é o influenciador e quem é o influenciado. Se a temperatura faz morrer ou se morrer aumenta a temperatura. Mas você agrega conhecimento que possa responder essa pergunta posteriormente, né? Mas o estudo em si ele não vai te permitir chegar a essa conclusão. Mas ele correlaciona a temperatura com morte, por exemplo. São estudos mais simples, né? Até que a gente possa chegar aqui, né, nos analíticos observacionais, né? Em que você vai ter um procedimento de coletar essa informação. Isso. Então, o primeiro seria um transversal, que você olha a população naquele momento. Não está aqui. Você não mexe com o tempo, você não busca o passado e você não espera o futuro. Você pega a população naquele momento, vê quem está exposto e ficou doente, quem está exposto e não ficou doente, quem não está exposto e ficou doente, quem não está exposto e não ficou doente. E aí você faz um cálculo para saber se aquele fator de exposição que você está estudando deixou a pessoa doente ou não. Mas repara que é você tem uma análise diferente do que simplesmente saber se a temperatura faz morrer ou morrer aumenta a temperatura. Mas transversal. Naquele momento. Aí a questão, você já está. Oi? Falhou. Fala de novo, falhou. Não, é porque nesse. Foi mal. Nesse aí, provavelmente você vai ver vai testar a sua hipótese, né? Você fala, agora eu tenho a minha hipótese e vou atacar ela aqui para tentar chegar a uma conclusão. É isso aí. E aí, se você fizer isso daqui, mas levar o tempo em consideração, você já consegue olhar de outra forma. Então, você pega a população, você vê quem está doente e quem não está doente, e aí você busca o histórico desse povo, você caminha para o passado, aqui, em direção contrária ao tempo, para ver quem foi exposto e não exposto ao fator que você está estudando em relação a quem já está doente e quem não ficou doente. Aí eles chamam de caso controle. Aí eu achei interessante, o livro cita talidomida, né? De que era usado, e começou a ter muito problema com crianças recém-nascidas, malformações típicas em crianças recém-nascidas. E aí eles já sabiam quem tinha malformação e quem não tinha. Aí foram comparar a vida de todo mundo, quais fatores estavam expostos e não expostos, e viram que a mãe que tomava talidomida, um medicamento amplamente utilizado, aumentou a chance de ter malformação na criança. Então andou para trás. Você já tem quem está doente e quem está doente. E aí você elenca seus fatores de risco e vai para trás na vida das pessoas para ver se isso influencia ou não. Isso é muito feito na área da saúde com a galera que tem acesso a banco de dados de prontuário, né? Então você, Sim. sei lá, naquela unidade, ou sei lá, naquele hospital tá rolando de uma galera ter uma certa doença, ter uma certa condição. Você consegue o banco de dados do hospital e puxar todo mundo para trás para ver quem foi exposto ou não exposto aos fatores de risco que você quer estudar. E, então, sempre que o cara tem uma ideia nova que algo acontece, você tem o passado registrado no banco de dados de prontuário. E aí o povo corre atrás, né? Então, em sistemas regionais que a curadoria de prontuários é boa, isso facilita muito correr atrás desse tipo de estudo, né? Foi bastante. E aí, o contrário disso, você faz estudo de coorte. O coorte, eu já vi ambas as pronúncias. Você sabe qual que é certo, Felipe? Não, também não. Já ouvi as duas pronúncias também. Eu acho que eu falo coorte, mas eu acho mais bonito, mas eu não sei não. Tem que ver com alguém da área. Então, a gente está passando batido correndo nisso, porque é uma questão que a gente já está informado que vocês trabalharam em habilidades, então é mais para frisar alguns conceitos, né? Não é exatamente que vocês aprendam com isso, não. Então, o contrário do caso, contrário, mas não é? Seria o coorte. Você tem a população, você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que ela vai ser exposta a algumas coisas. Então você tem um monte de gente que não está doente, que não tem o que você está estudando,
Mas você sabe quem vai ser exposto ou não a um monte de coisa. E você observa com o tempo, você espera as coisas acontecerem para ver quem ficou doente ou não. Acho que o melhor exemplo que eu já vi citar disso foi tipo o que eles fizeram no Japão depois da guerra, né? Soltaram as 2 bombas nucleares lá, largaram a desgraça, e aí acompanharam a população, acompanham até hoje, né, a população de Hiroshima e Nagasaki, para ver que diabos a radiação e a bomba fez com eles, né? E acho que daí que veio muito conhecimento do que se sabe a respeito de radiação, né? É o melhor exemplo que eu conheço. Tá rolando aqui em Aracaju até uma coorte de Zika, das crianças que foram gestadas durante a epidemia de Zika. E aí estão vendo quem teve microcefalia, quem não teve, como isso andou-se a longo prazo, a infecção por Zika durante a gestação pode provocar alguma coisa nas crianças. Essa eu sei que está acontecendo, tem alguns pesquisadores fazendo isso. Mas não tem conhecimento de resultado nenhum. Se eu não me engano, tem tem a história lá nos Estados Unidos de um estudo com... Foi malária? Não foi malária, não. Mas que o pessoal ficou estudando a população, né? Era negros, e aí eles diziam que estavam tratando, e na verdade eles estavam estudando a progressão da doença também. Acho que virou filme e tudo. Estados Unidos? Não. Americanos fazendo isso na África, não? Não, acho que foi lá mesmo. Deixa eu ver. Tem que ver. Não, mas não lembro o que foi. Depois eu vou ver direitinho se aí essa informação, e aí eu tento atualizar ela. Esse de Zika que estão fazendo aqui, o de bomba atômica, que está rolando há anos. Bom, agora são os exemplos que me vêm na cabeça. Mas o lance é esse, é você acompanhar a sua população, acompanhar a exposição de tudo para ver quem fica doente ou quem não fica doente, né? É um estudo que você espera as coisas acontecerem, digamos assim. Você não busca prontuário. Bom, e aí o livro traz uma tabelinha mostrando tipo, a utilidade de cada estudo, né? O ecológico de correlação, o transversal que você vê naquele momento, o caso controle e coorte. Então, para pesquisa de doença rara, ele indica o ecológico e caso controle. Então, vocês podem pausar o vídeo aqui e ver, mas é uma sugestão do livro de estudos que são mais próprios, mais utilizados para determinado tipo de coisa, né? Do mesmo jeito que a gente discutiu num papo de para trás, a utilidade de incidência e prevalência. Depende da doença que você está caçando, você vai usar um número ou outro, né? E você vai obter esse número ou outras informações a respeito com um certo tipo de estudo ou outro. E o que a gente manja um pouco mais, né? O experimental. Só que o livro, a gente, só para esclarecimento, a gente sempre trabalhou com experimental de ciência básica, né? De neurofisiologia, de imunologia básica. Não é experimental nesse ponto clínico, né? Mas aqui ele coloca como um exemplo muito bom os ensaios clínicos randomizados, né? Então você quer saber, se discute muito isso para vacina contra a Covid, né? Você tem um grupo que é vacinado, você tem uma população, você escolhe randomicamente na população, ao acaso, quem vai ser vacinado e quem não vai ser vacinado, e aí você vai esperar quem ficou doente, quem não ficou doente, entre o grupo vacinado e o grupo não vacinado. Então você está experimentando. Então, o que se discute muito dos experimentos, fase 3 de teste de vacinas aqui no Brasil, por exemplo. Das vacinas que estão em teste no Brasil. Esse é o protocolo. Gente que você vacina, gente que você não vacina, e espera se o povo vai ficar doente ou não, né? Serve para droga também, você testar se a droga funciona ou não. Tem umas considerações éticas, né? Por exemplo, se você vai testar uma droga para um tratamento que já existe droga, o seu controle não pode ser placebo, não pode ser nada. Você testa a droga nova contra a droga padrão ouro, né? Então esse controle aqui é uma coisa como placebo, mas... Eles chamam de controle positivo, né? Normalmente eles chamam de controle positivo. É que em muitos casos é antiético, né? Porque, tipo, o cara tá doente, você não vai tratar o cara? Então, se existe tratamento, você tem que usar esse tratamento, né?
E aí, ao fim do estudo, se a tua droga for melhor que a padrão ouro, você trata todo mundo com a sua droga. Se ao fim do estudo o padrão ouro for melhor que a sua droga, você trata todo mundo de novo com o padrão ouro, né? Mas já é um caráter diferente porque você faz um experimento com a sua população. Você não só observa essa população. Beleza? Então, vamos para a doença. Vamos para a doença. Barriga d'água. É. A cara bonita dele aí. Vai falar alguma coisa? Às vezes tem um atraso de áudio, eu me confundi. Então, eu tô tentando falar pouco, na verdade, porque eu tô vendo que meu áudio tá chegando, acho que uns 4 segundos depois para você. E aí eu tô meio perdido aqui nas falas, porque senão eu vou acabar só atrapalhando. Né? Só voltando lá naquele negócio lá dos negros que eu falei, foi sífilis. Né? Falaram que eles estavam participando de um estudo com tratamento, né? E não estavam tratando, não. Eles só estavam fazendo um estudo para ver a evolução da doença. Né? E aí isso ficou famoso. Tal. Fizeram filme. Né? E eu acho que o filme, eu procurei aqui, aí eu procurei na internet. O nome do filme é Cobaias. Né? Aí, eu já vi disciplina de ética na graduação esse filme. É famoso esse caso. Né? Parece Disciplina que o de paciente ética, morreu. Mandou assistir esse filme. Então, vale a pena. Ficou bem famoso, pelo menos dar uma pesquisada como é que foi isso. Tá, mas eu tô com um delay muito grande, então talvez eu fale um pouco menos agora, eu acho que vai ficar atrapalhando. É isso que manda. Ou então vai falando. Quando eu começar a falar, eu tenho que falar. Quando eu começar a falar, eu tenho que falar. Mas segue aí, vamos lá para a esquistossomose, então. Bom, tá aqui a cara do verminho. Ele não é pequeno, ele é grandinho, até não uma tena de 3 metros, mas ele tem um tamanho mais considerável. O macho, fêmea. E o que importa... 2 tipos de larva e ovo, que fazem parte do ciclo, mas o que importa mesmo é isso aqui, né? É o ciclo. Sempre naquele raciocínio, né, que a gente vem batendo. Uma vez que você entende o ciclo, o resto saiu daí. Você consegue trabalhar com o ciclo para chegar onde você precisar, né? De grande ajuda. Então, só passando, é uma doença que o adulto com o verme, ele, através das fezes, ele libera o ovo. Me perdi. Através das fezes, o parasita adulto libera o ovo. Esse ovo na água vira uma larva chamada miracídio, que entra num caramujo, se desenvolve lá dentro, se torna cercária, e essa cercária penetra na pele de outro humano. Então é um ciclo que precisa do caramujo como hospedeiro intermediário, né? E o homem seria o hospedeiro definitivo, porque a reprodução sexual acontece no homem. O hospedeiro definitivo é sempre onde tem o sexo, né? Então, um ciclo simples, como os outros que a gente vem tratando, né? A diferença é que a contaminação ela não é oral, ela é por penetração da larva na pele. Mas mesmo assim, uma vez que você entende isso, entende a importância do vetor, do hospedeiro intermediário e das larvas, como é que funciona isso, você já entende as políticas públicas, os métodos e tudo, né? De saneamento básico e do hábito de nadar nessas águas, né? Até o próprio problema traz dados sobre isso, né? Daqueles 2 povoados. Pô, marcando bobeira de não ter o mapa aqui. Os 2 povoados... Eu vou colocar agora. Enquanto você vai mexendo aí, eu jogo lá. Volta pro próximo slide. Então, uma vez que você fica esperto, que você entende que a contaminação é na água, por penetração na pele, e esse negócio vai parar na água por uma questão de saneamento básico, e você precisa do caramujo, você consegue mapear o caramujo, você consegue mapear a água, você consegue mapear o saneamento, você consegue traçar as políticas que forem necessárias, né? Então, aí o ciclozinho do manual do Ministério da Saúde mostrando a mesma coisa, né?
os vermes, ovos, larvas, caramujo, outra larva, penetração na pele, né? Então, acho que você tem que ciclo aí salvar. eu achei bem interessante, é bem diferente do que a gente está acostumado. Não, eu vou. Eu tô tentando mexer aqui, não tá abrindo aqui. Esse aí ficou do Ministério da Saúde, ficou bem bonitinho. Ele usa um esquema de fotos e tal. Não, eu não consegui ainda botar ainda não. Eu vou tentar eu aqui agora. Meu computador hoje resolveu. Meu computador resolveu que não vai me ajudar hoje. É uma coisa impressionante, eu acho que tem alguns números da esquistossomose, assim, que eu acho que são interessantes. Eu não vou muito ficar falando de número, não, mas, né, e nem vou ficar falando dos números precisos, mas eu acho que é uma coisa que contribui para a manutenção dessa parasitose, né? É a segunda parasitose no mundo até, mas eu acho que todo mundo quando olha lá acaba se impressionando, porque o miracídio entra no caramujo, aí daqui a pouco um miracídio entra no caramujo e soltam, sei lá, 500 cercárias, 1000 cercárias, um monte de cercárias. Né? Essa cercária entra, e aí essa cercária entra na pessoa, né, vai lá, desenvolve, né, os adultos, né, forma o casalzinho deles, e aí a quantidade de ovos eliminados por dia também é uma quantidade absurda. Né? Isso tudo compensa, porque se você for ver, quando você olha o ciclo de vida desse bicho, ele tem muito pouco tempo para infectar, né? Ele compensa isso no volume de toda vez que ela de ovos água, né? Velocidade e temperatura para a larva. Tem hora, que até o pessoal inclui isso na prevenção, né? De você buscar usar água, né, em horários diferentes. E outra coisa que também é impressionante é o tempo de vida desse parasita, né, o casalzinho ali. Eles falam que tem relatos de até décadas. Dentro dos hospedeiros. Imaginar, né, que você está com um casalzinho dentro do hospedeiro humano lá. Você imaginar que você tem aí um parasita que pode ficar uma década dentro de você. Pensa que seu cachorro às vezes não vive isso. É porque em algumas pessoas fica muito subclínico, né? O cara não fica doente, né? Não dá aquela ascite, não dá... E aí né? Fica subclínico. E esse é um problema. E aí ele está eliminando ovos, né? Então isso tudo, fatores somados, eles contribuem, né, para a manutenção dessa parasitose em muitos locais. Uhum. Aí aqui que eu estava falando do problema, que o problema traz, né? Essas duas comunidades e o rio trazendo, né? Tudo que se faz aqui, se colhe aqui, né? E aí a tabela bem mostrada, né? De que os dados dessa população de baixo que a galera usa mais para consumo, que tem contato com rios e lagos e com tudo. E a galera de cima que está contaminando a galera de baixo, cadê? Rede de esgotamento sanitário tem esgoto, mas o pouco que vai, né? O pouco que cai no rio chega para cá, né? Então eu achei um problema muito bem elaborado até, porque traz essa perspectiva, né? De você daquelas perguntas epidemiológicas que a gente mostrou no outro papo de tutor, quem, onde, quando. A localização importa, o fluxo do rio importa, e você puxa determinantes e situações das duas comunidades determinando o que vai acontecer, né? Então, são elos na corrente que tem que se juntar, né? Você não pode ter esgotamento sanitário, e aí você tem que ter o caramujo, e aí você tem que ter uma água, e o cara tem que nadar naquela água, né? Ou então nem nadar, né? Tem uma comunidade em Sergipe, um município que é bem famoso nesse sentido. Eu sempre pergunto a ele se mudar o fluxo do rio, o que vai acontecer? Então. Você invertendo, né? A população de baixo, que quase não tem água tratada, que quase não tem esgotamento sanitário, que quase não tem fossa cética. O que ia acontecer com a comunidade de cima, né?
mas que a comunidade de cima quase não usa a água, né? Também tem pouco contato, então é um exercício interessante de ser feito, como é que aconteceria, né? E aí eu ia citar como exemplo disso Ilha das Flores, né? Um município aqui de Sergipe que tem muito xistosomose lá, e principalmente pela atividade econômica, né? A galera lá planta arroz. E aí é aquelas plantação alagada, né? Que o cara tem que ficar com as pernas dentro da água o dia inteiro, né? Aí facilita demais, né? Se você pegar... E tem caramujo, então se você liberar fezes nessa água aí não tem jeito, né? E tem o caramujo lá, são determinantes já seria uma determinante mais complicada de se trabalhar, né? O livro ainda traz mais essa outra figura, aqui já é do livro de Parasito mesmo, né? Da correlação, né? Homem, animais, fezes, miracídio, o caramujo, cercária, homem, animais, fezes de novo, né? Uma maneira mais diferente de mostrar o ciclo. E aqui o que acontece quando entra, né? Não é... Não dá para saber que aconteceu alguma coisa, né? A cercária, ela faz um certo estrago para penetrar na pele, né? Você tem uma inflamação ali, uma dermatite, né? Nas fotos, só para mostrar como é. Felipe, você me interrompe, porque às vezes eu acho que o delay me atrapalha. Uai, eu não tô te ouvindo agora. Alô? Rapaz, caiu? Felipe? Você caiu? 2 horas depois. Ó, voltando aqui para a foto mostrando a dermatite cercariana, né, onde a larva penetra, faz essa ferida, tem um processo inflamatório ali e coça, né? Pega muita criança, que a criança fica ali dentro da água, mas só relembrando o exemplo, por exemplo, de uma comunidade em que se planta arroz e tem que ficar com o pé enfiado na água o dia inteiro, realmente você tem um determinante maior, né? E aí, um pouco da patologia só do negócio, né? Aí ele fica nesse meio de campo, né? Ele não fica nem no fígado, nem no baço, nem no intestino. Ele fica nesses vasos sanguíneos que fazem o meio de campo, né? Esses vasos de maior calibre, né? No sistema porta-hepático, seria. Então, o casal, no caso, eles ficam aqui vivendo. E aí, na hora da reprodução, desce para botar o ovo na parede do intestino. E aí esse ovo atravessa a parede do intestino, cai nas fezes e é por onde se contamina. Então a doença, na verdade, é um sintoma, só tem uma coisa mais que acontece, é uma inflamação nessa região. E essa inflamação provoca tudo. Então essa resposta imune nesses vasos sanguíneos é que acaba dando ruim com tudo. Acaba atingindo o fígado acaba ficando inflamado também, se tem hepatomegalia, pega o baço, esplenomegalia, porque o baço fica inchado, os vasos acabam liberando por causa da inflamação, libera muito líquido que cai na cavidade peritoneal, fazendo essa barriga d'água, né? Então, que é o líquido do vaso sanguíneo que caiu, o plasma que caiu na região abdominal. Então, tudo da doença se ocorre com essa inflamação nesse meio de campo, né? Diz aí, Felipe. Não, isso tem muito a ver com o processo inflamatório, né? E aí você vê onde os parasitos estão, né? Então, esse sistema porta, por exemplo, se o aluno olhar, ele vê que esse sistema porta é uma série de vasos que drena o sangue do intestino, estômago, pâncreas, né? Drena esse sangue todo e leva para o fígado, né? Então, tem essa comunicação. E aí você imagina que o parasita ele fica alojado lá nesse sistema porta-hepático, e isso gera uma reação inflamatória, que, como o Ricardo falou, né, afeta o fígado, isso a longo prazo, né, e aí vocês vão ver até no próximo módulo, né, que essa inflamação crônica vai causar fibrose. Isso acaba obstruindo os vasos sanguíneos, e aí aumenta a pressão
né, desses vasos. Esse aumento de pressão, e aí vocês vão ver isso em funções, tá? Então você já tem coisas para vocês se ligarem quando a gente chegar em proliferação em funções, mas esse aumento da pressão, ele causa extravasamento de líquido de dentro dos vasos. Então o plasma consegue extravasar dos vasos, né, e caindo na cavidade abdominal, né, e aí isso causa a famosa barriga d'água, a ascite, né, isso já num caso bem crônico da foto ali, por exemplo, né, então essa é um quadro de inflamação crônica, né, tecido hepático sendo substituído por tecido fibroso, obstrução de vaso, aumento de pressão dentro dos vasos, e aí, o líquido cai aí dentro e dá essa ascite. É bem curioso isso. Né? Inclusive, vários desses aspectos, agora em proliferação, a gente vai abordar em alguns problemas. Até essa questão dessa fibrose, substituição do tecido do órgão por tecido conjuntivo, por fibroblasto. A gente vai ver como é que as etapas, né? Então, beleza, desculpa, eu te interrompi, o delay te atrapalhou demais, desculpa. Vou passar, você vai falar alguma coisa? Não, acho que era isso. Até é bom para os alunos olharem também que nessa parte aí do problema dá para o cara até dar uma olhada na anatomia do negócio ali, as duas mesentéricas ali, ó, que eles leram no livro lá no Neves, ou onde foi que eles usaram como referência. Isso é uma coisa que talvez só para puxar um gancho para o tipo de metodologia que a gente faz. Né? Então imagine que você pegou lá no Neves e deu uma olhada e viu esse nome lá, sistema porta-hepático, veia mesentérica, dá uma buscada rápida se tiver tempo, claro, mas vai lá no livro de anatomia ou vai em algum lugar e dá uma olhada na anatomia do negócio, você olha pelo menos para você ter uma visão do que é isso, onde está, como é que está, porque só de olhar essa figura você consegue entender o percurso do parasita e como é que essas coisas se relacionam, né? Então é interessante, claro, quando o tempo está a seu favor, que nem sempre isso acontece. Mas se você estiver lá estudando, às vezes essa é uma informação que, peraí, deixa eu dar uma olhada nessa veia aqui. Você já vai lá dar uma olhadinha na veia, já sabe onde ela está, né? Já é uma coisa a mais. Andando. Tratamento. Longe da gente querer discutir droga e qual droga e protocolo e peso e tudo mais, mas é interessante deixar registrado de que existe protocolo para isso, existe uma droga já amplamente utilizada para isso, ofaminiquina, sei lá o que. Mas existe protocolo para isso já bem preconizado no Ministério da Saúde para se tratar essa doença, né? Aí, indo para o mapa, já aproveito aqui para ressaltar um conteúdo, depois eu abro isso aqui direitinho para a gente ver, um manual de vigilância de esquistossomose que o Ministério da Saúde soltou em 2014, eu acho. Muito bom material, muito bom material. E esse mapa nós tiramos de lá, né? De que aonde que era endêmico até 1920 a doença e como que isso se espalhou, né? O país todo nas décadas seguintes, né? Como que isso foi chegando num monte de lugar. Tipo, até no Rio Grande do Sul, o mais longe possível, em 97 chegou lá. Então hoje a gente tem essa doença em grande parte do país, né? Eu achei interessante que esse tem o ano que foi registrado o primeiro caso em cada estado, né? E ela veio importada, né? Eu não sei. Me diz aí, ela é africana? Foi. Ela veio com os escravos, né? Na da escravidão, eles trouxeram com os escravos. O próprio caramujo, né? Sim, veio pacote completo, a gente recebeu tudo. Então veio só o verme e ele se adaptou aos caramujos daqui? Eu acho que veio tudo. Mas eu sei que o verme veio de lá com os escravos, né? E aí essa questão do assintomático, da permanência, né, de muito tempo, porque se fosse uma coisa de ciclo curto, talvez não tivesse conseguido ter tanto sucesso nessa viagem, né? Então,
Você imagina que o pessoal chegava assintomático, liberando os ovos, e isso contribuiu bastante, né? E começou no Nordeste, né? Teve origem, né? Menos historicamente no Nordeste. E dali para todo lado, né? É. E aí, outro mapa do mesmo material, a distribuição da doença no país, né? Não tem. De novo, na Amazônia não tem, né? A Amazônia é um negócio, velho. Nem o caramujo entrou lá. Aí o mapa aqui. Outro mapa mostrando de alta endemicidade, média endemicidade e áreas sujeitas a focos isolados. Aí vocês podem pausar aí. E aí um mapa de distribuição do caramujo. E aí de 3 espécies do caramujo. E não é coincidência, né? Que aonde tem o caramujo tem a doença, onde não tem caramujo não tem a doença, né? Então, de novo, se você tá ligado no ciclo, você já tem essa noção. E os tipos do caramujo, tem muito tipo de caramujo diferente, né? E a concha é que é usado para identificar se ele é da espécie que transmite ou não, né? E aí tem uma parada que tem que ver quantas dobras tem a concha. Existe toda uma ciência, uma técnica de através da concha você identifica que bicho que é para saber se transmite ou não, né? E é isso. Quer falar alguma coisa disso, Felipe? Não, só lembrando o nome da espécie, é a Biofalária, né? Que apareceu aí. Stramínia. Na verdade, é todo Biofalária. Tem os Glabrata, Stramínia e Tenagófila. Sim, sempre Biofalária. O gênero é sempre são os 3 do Brasil aí. E aí, para fechar, um manualzinho, material muito legal. Muito legal. De 2014 aqui. Talvez até existam edições mais novas disso e passou dos meus olhos, mas... Eu não sei, deixa no índice lá. Aí, ó. Né, esse aí é um material bem completo, né? Se você for ver, ele parte do parasito, né? Tem dados parasitológicos de medida do ovo, de anatomia, fala bastante do parasito, né? Mas se você for ver como ele é produzido no Ministério da Saúde, e assim, tem muitos dados do Brasil, né? O que é legal para a gente, né? Diferente quando você pega um livro-texto que às vezes não, ou está desatualizado, ou não tem muita informação fora do Brasil. Ele tem né, muita informação nossa, epidemiológica nossa, e ele parte desde o parasito até a prevenção, a profilaxia, vigilância sanitária. Se você for descendo aí, você vai ver como é que ele transita por muita coisa que vai além apenas de olhar o ciclo, né? Então é um estudo bem completo da esquistossomose, né? Vai diagnóstico, né? Passa lá para o fim, começa a ter tratamento. Medidas de enfrentamento, investigação, notificação. Então, assim, a questão da notificação, até como deve ser feita a notificação, quando que você considera, né, que tem um surto, se é uma epidemia. Então é um material que vale a pena, né? Não precisa ler ele inteiro, mas lembrar que tem esses materiais, né? E que ele serve como uma referência muito boa, né? Isso aí é legal, ó, do caminho da notificação, essa figura aí, ó. Cada etapa e quem faz o quê, né? Então tá ali a equipe municipal que viu formulário, né? Para vigilância epidemiológica, e essa sequência toda de informações, né, que às vezes a gente não acaba não tendo ciência do quanto como isso está instituído, como isso está planejado, né, nas nossas políticas públicas. Então tem aí esse grande manual, aí são 140 páginas falando disso. Que legal. Aí, ó, já o referenciamento, te falei.
município de Aramari, na Bahia. Aqui é os domicílios, né? É o domicílio onde tem a doença. Como se faz a investigação? Coleta de dados clínicos epidemiológicos. Medidas de enfrentamento. Ali lá no final tem profilaxia. Isso aí também é legal, ó, da estratégia, dependendo da porcentagem, né, de positivos. Tipo, menos que 15%. Tratar somente os indivíduos com exame de fezes positivo. Se tiver maior que 25%, tratar todos os indivíduos da localidade. Positivos e negativos. E aí fala quando e para você ter considerado curado, tem tudo muito bem organizado aí. Então vale a pena como um material de consulta. Os alunos já tinham olhado nas outras doenças também, provavelmente, imagino que alguns já vão ter esse material aí. Tem a história lá, aquela questão dos escravos, também está aí nesse manual, logo no iniciozinho fala. Deixa eu ver um negócio. Eu vi uma foto de um cara aqui. É ele mesmo. Manuel Augusto Pirajá da Silva. Foi o cara que descobriu. Foi. Descobriu, identificou a Schistosoma manthoni. Foi o primeiro ovo, eu acho, aqui no Brasil. Foi em 1908. 8? Pronto, 1908. Na Bahia. Tá aqui o cara. Na época não tinha foto, fizeram um desenho dele. Colorido. Aí tem até ficha. Como é que é etiqueta. Bem legal. Muito bom mesmo. Bom, gente. Acho que era isso, hein, Felipe? Acho que sim. Eu já perdi completamente a noção do tempo, mas tipo, vai dar menos de 1 hora esse. Esse vai ser... A gente conseguiu otimizar. Vai dar menos de 1 hora com as edições e tudo. Vai dar uns 40 minutos, eu acho, se bobear. A gente tá aprendendo a otimizar. É isso? Vamos ver. Acho que eu ainda tô sofrido aqui. Mas não sei quanto tempo eu tô, mas fiquei muito... Parecia que você tava... Eu tava a reboque atrás da coisa. Hoje eu não vim dentro do carro, não. Eu vim no reboque atrás gritando. Né? Então, desculpa. Que é o penúltimo do ano. O computador tá cansado. Trabalhou o ano inteiro. Pior que eu acho que é o meu computador mesmo. Mas eu vou torcer para que eu volte melhor no próximo. Mas beleza, é isso aí. Seguimos e próximo módulo, proliferação. Né? E desculpa aí pro pessoal por conta da internet, dos problemas técnicos que eu tive. Falou, gente. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.